Olá, meu nome é Samuel e eu vou apresentar agora o meu projeto de controle e automação industrial. Eu escolhi o projeto 1, que se trata desse processo fabril de deslocamento de unidades. Tá? O intuito é usar esse motor para mover essa unidade nessas três posições de tratamento. Né? Em cada posição de tratamento deve demorar 20 segundos. Se por acaso ultrapassar esses 20 segundos, deve ser emitido um sinal de alerta. Para elaboração desse projeto, eu pensei em 12 estados, né, que estão descritos aqui no projeto lógico, e aqui está o diagrama de transição de estados correspondente para esse projeto. Aqui tem a tabela que complementa o diagrama, mostrando quais atuadores vão estar ligados e desligados em cada estado, né? Um atuador que não está previsto no projeto original é esse, que é a caixa, porque o Factory I/O, o software utilizado para a simulação, ele tem esse Box Creator, que justamente vai criar a caixa para poder ser tratada. E se eu deixar ele ligado direto, ele vai ficar criando caixa direto. Então eu achei melhor ligar e desligar ele logo em seguida, e só ligar de novo quando o processo reiniciar. No Factory I/O eu também não encontrei cilindros, então os cilindros vão ser representados por esses braços robóticos. E o motor lá não vai fazer o serviço completo de empurrar a caixa em todas as etapas. Então a gente pode ver aqui que ele só empurra até esse limite. Então quando ele chegar nessa posição, tem um sensorzinho aqui que é o Front Limit, e esse sensor vai acionar a esteira para poder a esteira dar continuidade ao movimento da caixa até o final. Lá no final a gente tem o Box Remover, que é para remover a caixa que foi criada. A partir do diagrama e da tabela a gente pode ver aqui as equações, né? A gente deduz as equações para as variáveis auxiliares A, B, C e D, on e off. Logo em seguida, utilizando essas equações on e off, a gente obtém a equação completa de cada uma delas, que vai ser efetivamente colocado na programação lá no CodeSys. E aqui a gente também tem as equações dos atuadores, né? No caso o pusher, que é aquele equipamento que vai empurrar a caixa. Para equacionar o pusher, além dos estados que tem aqui na tabela, tá? Foram adicionados os estados que não aparecem aqui para simplificar ao máximo, né? Deixando apenas essa equação aqui. A caixa, como eu falei, vai ser um atuador também, porque eu quero ligar e desligar ela. E a esteira, que foi adicionada também para poder dar continuidade ao movimento da caixa, que o pusher não pode completar, né? E aqui nós temos os três cilindros, que lá no Factory I/O vão ser três braços robóticos. Em adição, eu coloquei a equação do temporizador. O temporizador ele só vai ser acionado quando o cilindro tiver atuado. Então, lá no Factory I/O, a gente tem a atuação do cilindro. Quando o cilindro atua, ele tem esse sensor aqui, que eu chamei de sensor cilindro A abaixo. Então, quando ele passa por esse cilindro, é que ele vai ligar o temporizador de 20 segundos. Quando o tempo estourar, eu vou mandar um sinal para retornar o cilindro, e aí quando retorna tem um sensor lá em cima também que vai identificar que o cilindro já está totalmente recuado e vai ligar a esteira para continuar o processo. Então a equação do temporizador é simplesmente uma operação lógica ou entre os três sensores de baixo dos cilindros. Agora a gente vai ver os diagramas elétrico e elétrico pneumático, tá? Dando início aqui com o elétrico dos motores. O motor da esteira é bem simples, né? Um motor trifásico, partida direta. Quando a bobina KE for acionada, vai atuar nesses contatores aqui, que vão ligar a esteira, e quando a bobina for desenergizada, vai desligar a esteira. É bem simples. No motor que seria correspondente ao pusher, tem umas adaptações. No caso, o pusher lá do Factory I/O, ele tem esses dois sensores, back limit e front limit, que eu estou representando aqui com esses dois símbolos aqui. Então, quando esse dispositivo estiver aqui nessa posição, eu estou no back limit, e quando ele vier para cá, eu vou estar no front limit, quando tiver todo estendido o braço do push.
Então, para representar o pusher, aqui eu fiz esse diagrama que tem como princípio de atuação essa chave KP. Esses contadores KP vão ser atuados por uma bobina, né, de mesmo nome. Quando a bobina for energizada, eu vou fechar esses contatos aqui, ligando o motor num sentido. Liguei o motor, esse eixo vai se mover até que esse ponto chegue aqui no PFL. Chegou no PFL, eu vou fechar, essa chave já está fechada, porque o KP foi energizado, e agora eu vou fechar essa também. E aí eu vou energizar essa bobina CAIN. CAIN é uma bobina barra contatores, né, imaginário, só para representar esse funcionamento interno do pusher. Então, na hora que eu energizo o CAIN, eu vou abrir esses contatores aqui, desenergizando o motor. E ele vai ficar parado nessa posição, né, aqui no PFL. Quando eu desenergizar o KP, eu vou abrir essa chave, desenergizo o CAIN, então isso aqui vai fechar, e aqui eu vou inverter o sentido de rotação. Vou fechar esses contatores, né, que vão fazer o motor girar no sentido contrário. Então, eu estava aqui, vou voltar para cá. Quando eu chegar aqui, lá na lógica do meu programa, já está programado que quando o PBL for acionado, eu vou ligar de novo o KP. Então, assim que eu chegar aqui, eu vou ligar de novo para fazer o motor girar no sentido de empurrar de novo, né? Aqui no diagrama com os cilindros, eu representei os cilindros como sendo de haste dupla, porque lá no Factory I/O a gente vê que esses braços robóticos têm essa parte de cima aqui que se assemelha, né, como se fosse uma outra haste lá de cima. Então, para ficar coerente com a lógica que eu fiz, que eu usei esse artifício, essa característica física do braço na minha lógica, então eu coloquei aqui como se fosse de haste dupla, os sensores de cima e o de baixo, o sensor de cada sensor que vão ver as caixas, né, os sensores que vão identificar a caixa. E aqui a gente tem uma válvula, né, solenoide com retorno por mola. Então vai ser atuada por uma bobina, a bobina é energizada, ele atua e só vai retornar quando a bobina for desenergizada. Aqui a gente tem os diagramas de acionamento, todos projetados baseado nas equações. E aqui a gente vê que o diagrama de acionamento do temporizador ele foi incrementado com esses dois elementos, né? No caso aqui eu tenho um contato normalmente fechado e uma botoeira com retenção, que também está normalmente fechada aqui. Por que eu incluí esses dois elementos? Porque o projeto pede que seja feita um tratamento, né, para quando houver uma falha. Qual seria a falha? De passar mais de 20 segundos em algum dos processos, né, em alguma das etapas. Então, aqui embaixo a gente tem o diagrama que vai simular essa falha. O cilindro só deve retornar depois dos 20 segundos. Então, na hora que eu aciono aqui qualquer um dos cilindros, eu vou estar energizando esse temporizador e aí ele vai contar os 20 segundos. Depois dos 20 segundos ele vai mandar um sinal para que os cilindros retornem. Então, quando eu coloco aqui essa botoeira de simular falha, eu vou estar energizando essa bobina. Energizando essa bobina, eu vou abrir essa chave. Abrindo essa chave, eu vou desenergizar o temporizador, ou seja, ele não vai enviar o sinal para fazer os cilindros retornarem. Se o cilindro não retorna, ele vai ficar mais de 20 segundos lá acionado. Então, se ele ficar mais de 20 segundos, né, ao mesmo tempo que ele desce, ele também vai atuar aqui, ó, energizando essa bobina TE. Essa bobina TE é temporizador de emergência, né? No caso, ele vai alimentar, depois que passar 21 segundos, no caso que eu programei aqui, ele vai energizar a sirene e a luz de emergência. O operador, né, deve apertar o botão
de emergência, né, para parar essa sirene e poder tratar o problema, né? Então ele vai apertar a botoeira, vai parar aqui e ao mesmo tempo também vai desenergizar aqui o temporizador, né? E ele vai procurar a falha e resolver a falha. Então essa resolução vai ser representada por essa botoeira aqui de remoção de falha. Então removi a falha, desenergizei essa bobina. Desenergizando essa bobina, eu vou fechar aqui novamente esse contato, fazendo com que o temporizador volte a atuar normalmente, desde que eu aperte de novo para fechar essa botoeira aqui. Então fechei resolvi a falha, fecho a botoeira de emergência para poder dar continuidade ao processo. Aqui eu tenho o código feito em ladder, né, no codesys, todas as variáveis. Aqui a gente pode ver que alguns contatos estão normalmente abertos aqui, por exemplo o stop, o simula falha e também o botão de emergência. Eles estão como NA, sendo que eles são NF lá no diagrama. Isso ocorre porque lá no Factory.io essas botoeiras elas são originalmente NF já. Então quando eu coloco a lógica no codesys, eu tenho que colocar a lógica inversa para poder funcionar corretamente. Aqui no final do código tem um pequeno ajuste feito para poder converter o valor que está em tempo, né? Eu vou converter aqui o valor que está em tempo para um valor inteiro, porque eu quero mostrar o tempo em cada etapa. Aquele tempo que vai até 20 segundos, eu quero mostrar ele. Então eu coloquei aqui esse conversor para mostrar o tempo. E aqui é porque ele converte para milissegundos e eu quero em segundos. Então aqui eu faço uma divisão por 1000 para poder obter o tempo em segundos e mostrar no display do quadro de comando. Vamos ver agora a simulação no Factory.io. Dando play aqui, a gente vê que a luz de stop já inicia acesa. Vou dar o start e ele começa o processo. 20 segundos em cada etapa, como a gente pode ver aqui no contador. Após os 20 segundos, o temporizador vai mandar o sinal para o cilindro voltar. E quando chegar lá em cima, a esteira vai começar a andar de novo, de forma que não atrapalhe o processo. Chegou nos 20 segundos, retornou e assim continua. Vamos ver uma vez completo, funcionando normalmente. E aí depois a gente faz a simulação da falha, para poder analisar como é o funcionamento no caso de passar mais de 20 segundos em alguma dessas etapas. Aqui já está terminando os 20 segundos, pronto. Passados os 20 segundos aqui, assim que a caixa passar do sensor C, o processo vai reiniciar. Vamos ver. E já reiniciou. Agora eu vou colocar aqui uma falha. A gente vem aqui no quadro e tem o botão de simular falha. Vou simular a falha. A falha está simulada. Quando passar de 20 segundos, vai chegar em 21 no caso, vai atuar o alarme. Quando atuar o alarme, o operador deve fazer o seguinte procedimento. Ó, atuou o alarme, então o operador deve vir aqui no botão de emergência. Você vê que ele está normalmente fechado, ó, quando está amarelo assim é porque está fechado. Então o operador deve vir aqui. Então ele desligou a sirene e a luz só para poder trabalhar com mais calma. Vai procurar onde é que está o problema, por que aconteceu essa demora, né, no processo. E aí, quando ele resolver, representado por esse botão aqui, né, de remover falha, ele vem aqui no botão de emergência novamente. E aí o processo vai continuar como se nada tivesse acontecido. Certo? A simulação basicamente se resume a isso.